Olá, Money Report recebe hoje aqui na nossa redação Gustavo Aranha. Ele é sócio e responsável pela área comercial da Geo Capital. É uma empresa gestora de investimentos que trata de investimentos exclusivamente em ações fora do país. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado. É uma honra conversar com você. Obrigado a você, José. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre a Geo e o nosso processo. Maravilha. Para começo de conversa, Gustavo, eu gostaria de falar com você o seguinte: o que me chamou a atenção da Geo Capital é que assim, vocês têm um foco exclusivamente em investir em ações globais fora do país. Por que ações de fora e não as daqui? Bom, essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, e o nosso processo de investimento busca investir nas melhores companhias do ponto de vista do modelo de negócio do mundo. E quando a gente olha para o mundo, o Brasil é 3% do PIB mundial e tem 400 ou perto disso empresas listadas em bolsa de valores. E no mundo a gente tem 71 mil empresas listadas. Então foi uma questão de, dado que a gente queria encontrar as melhores, a gente foi para o lugar que é o mundo onde tem uma chance maior de encontrar essas empresas e não queria se, de alguma forma, limitar a um único país, mesmo ele sendo o nosso país. Interessante. Falando um pouco sobre essas empresas, a Geo Capital cobre 60 empresas, né? E lá eu vi que são as 60 empresas melhores do mundo. Como que é esse processo de definir quais são as melhores empresas do mundo? A gente costuma dizer que para investir bem, o primeiro ponto para a Geo é investir em empresa boa. Então, o primeiro desafio que a Geo teve quando foi criar o seu processo de investimento foi definir o que é uma empresa boa. A gente queria, de fato, ter 60 companhias no nosso universo, 60 companhias que a gente pudesse investir, mas a gente teve que criar uma maneira de comparar modelos de negócio de empresas completamente diferentes, de setores diferentes, de maturidades diferentes, e colocar numa mesma régua para definir qual eram as melhores. E a gente veio construindo esse filtro de qualidade que a gente chama, e hoje a gente tem 60 companhias que passaram por esse filtro e tiraram as notas mais altas. Então por isso que a gente diz que são as 60 melhores companhias do mundo que a gente já olhou. Obviamente, como eu falei no começo, são muitas companhias listadas e claro que a gente não olhou todas, mas essas são as 60 melhores que a gente já viu. Essa lista é uma lista viva, mas ela sempre é composta pelos 60 melhores nomes do ponto de vista de modelo de negócio. E esse é o universo aonde a gente pode investir. E a partir daí a gente usa uma outra métrica, que é uma métrica de preço, para investir nessas 60, das 60 que estejam mais baratas. Como que é essa métrica? Você pode explicar melhor? Claro, a gente tendo as 60 companhias, o que a gente faz é colocar um preço-alvo, um valor dessa companhia para 5 anos e compara com o preço que ela está hoje. E quando essa diferença é grande o suficiente, na nossa opinião, para valer a pena investir numa companhia, tirar o dinheiro da renda fixa e colocar no risco de uma ação, ser dono de uma empresa, a gente investe. Então, dentro das 60 companhias, por vezes, várias estão muito caras, então a diferença entre o preço de hoje e o valor de longo prazo não parece fazer sentido como um investimento, mas várias também, às vezes, estão bastante diferente, o preço está bastante diferente, bastante descontado em relação ao valor de longo prazo, e nessas a gente investe. Hoje, só para dar um exemplo, das 60 companhias, a gente tem 15 no portfólio do fundo da Geo. Você pode citar alguns nomes de algumas empresas? As empresas que hoje têm participação importante na nossa carteira, vou falar algumas delas, são Disney, Comcast, John Deere, Moody's, são empresas que são importantes. Kraft Heinz, AB InBev, são ações importantes hoje no portfólio da Geo, que passaram pelo crivo de qualidade, então, na nossa opinião, estão entre as melhores do mundo e estão numa situação de preço, na nossa opinião, barato e uma oportunidade de investimento. Empresas grandes, né? Em geral, o nosso modelo de qualidade, aquele primeiro filtro que eu comentei, ele pela definição dele, pelos parâmetros que a gente usa, acaba nos trazendo as empresas vencedoras ou as líderes, as referências nos seus setores. Essas, por coincidência, são empresas muito conhecidas do público em geral. Por vezes a gente investe em empresas que não são tão conhecidas do público em geral, mas que nas suas cadeias são as referências. Mas você tem razão, o modelo da Geo Investir
vai ser em empresa boa. E empresa boa geralmente é empresa grande, empresa líder, empresa admirada e empresa que está aí há muito tempo. Quando a gente fala em gestora de investimentos, vem muito à mente essa questão da tecnologia. Né? O que eu te pergunto é o seguinte, como que a tecnologia ajuda no dia a dia da empresa? É legal você tocar nesse ponto porque para a gente é um dos pilares do nosso processo. Eu falei no começo que a gente decidiu investir em empresas fora do Brasil porque tinha um universo maior. Isso te traz mais oportunidades, mas traz um desafio de você se organizar. Né? E desde o começo, primeiro a gente quis criar parâmetros muito objetivos para organizar essa lista de 60 nomes, mas uma vez que você tem 60 nomes, você precisa controlar todos os atributos de valor que você tem dessas 60 companhias no longo prazo, controlar os preços que elas estão hoje custando e tradando em bolsa ao redor do mundo, porque as bolsas, tem bolsa na Europa, tem bolsa nos Estados Unidos, em diferentes fusos horários. Então, a tecnologia para a gente é uma ferramenta super importante para controlar em que momentos a gente deveria ou não investir ou desinvestir em uma empresa dentro do portfólio. E a gente tem, de fato, um sistema, um algoritmo que envia notificações no celular das pessoas que compõem o time de investimento quando algo está próximo do ponto de compra ou venda, para que a gente rediscuta aquela tese e cheque se a gente vai mesmo em frente com aquela operação. Então é uma parte super relevante para a gente. Esse é o algoritmo que nós estávamos falando agora há pouco? Isso. Esse é o algoritmo que tem essa primeira função de saber tudo o que a gente se propôs a fazer. Então, as 60 companhias, a gente tem preços de compra e preços de venda pré-determinados vis-à-vis o que a gente sabe hoje sobre essas companhias do ponto de vista qualitativo. Uma vez que o preço dela se aproxima de um desses de um ponto de compra ou venda, esse algoritmo manda essa notificação para o celular do time e aí há uma discussão. Essa movimentação de preço que aconteceu no curto prazo, ela é fruto de alguma coisa nova, uma informação nova, um resultado, algo inesperado que aconteceu com a companhia e aí a gente tem que reestudar e ver se a tese de investimento qualitativa permanece. Mas se não, se é só uma questão realmente de preço, porque alguém quis comprar e alguém quis vender naquele novo preço, a gente se aproveita disso e aí assim a gente age. Então é super relevante esse nosso sistema de controle, porque ele controla os preços, sabe tudo que a gente se propôs a fazer a cada preço para 60 companhias. É muito relevante para a gente. Já é possível observar os resultados no dia a dia? No dia a dia, sim. Se você pegar ao longo dos anos da GEL, à medida em que esse algoritmo foi tornando mais presente no nosso processo de investimento, você vê claramente como a gente não perde mais oportunidades de preço que surgem ao longo do dia. Porque imagina um mundo que a gente não tivesse esse algoritmo. Nesse mundo, a gente teria que ter alguém olhando o tempo inteiro para preço de 60 companhias, calculando isso, quanto seria aquela diferença para o preço de longo prazo que a gente enxerga em diversos fusos horários e fazendo conta. Então, seria claramente a gente perderia a oportunidade e com o algoritmo a gente não perde. Vamos falar um pouco sobre a cultura da empresa. Eu li que vocês têm uma cultura diferente das outras gestoras de investimento. Né? Me veio à mente o seguinte, é o futuro? Vocês estão pensando mais... Por exemplo, quando a gente pensa nessas empresas de tecnologia, o Google, né? Ou o Twitter, ou o Facebook, a gente já pensa que no intervalo do almoço você tem um xadrez para você jogar, você tem um puff para poder dormir. Como que é lá na GEL Capital? Bom, o xadrez não tem, mas o puff tem. Eu acertei. Não, a gente tem um puff no escritório, mas acho que não é isso que faz uma cultura, estética, né? Uma cultura diferente. O que pra gente é muito importante, e eu não sei se eu não classificaria diferente de todas as outras, mas é muito específica da GEL. E a gente nutre isso de uma forma muito especial. É uma cultura muito forte. E eu até estava pensando esses dias que as pessoas quando entram na GEL, elas no começo têm ali um processo de adaptação ou não dessa cultura e eu acho que isso é típico de empresas com uma cultura muito forte. Então a gente tem alguns valores muito claros, escritos, propagados, difundidos, contra os quais as pessoas são inclusive analisadas constantemente na sua avaliação. Então,
parte de, por exemplo, se tornar sócio da GEL ter um vínculo importante com esses valores. Então, assim, a gente tem uma cultura muito forte. E essa cultura, se eu pudesse resumir assim, em algumas frases, eu acho que é uma cultura que propõe muito que as pessoas sejam de fato empreendedoras, mesmo dentro de uma companhia que já tem 5 anos, que não é uma startup, já está estabelecida, mas ainda assim a gente nutre e faz muita força para que as pessoas sejam empreendedoras nos seus times, nos seus dias e nas suas ideias. Então, raramente quando a gente define fazer alguma coisa, a pessoa responsável por fazer aquilo raramente recebe um como. A gente define o que quer fazer, mas as pessoas têm muita liberdade de como executar esse plano para que aquele plano seja delas. Por mais que é um plano da empresa, a execução fica na mão muito da pessoa responsável por aquilo. A gente acompanha as metas de uma forma bem singular também, todo mundo tem meta, metas muito claras e definidas, escritas, e tem uma cultura de bater essas metas e comemorar quando se bate a meta e ajudar as pessoas que não estão conseguindo bater a meta, fazer brainstormings de aonde a gente pode fazer diferente para que essas metas sejam batidas. Tem um ponto dos nossos valores que eu acho muito legal, que é buscar a verdade, independente de quem fala, buscar a melhor opinião, é o que está escrito. E então, em vários debates, a gente traz ideias para a mesa e a gente tenta muito desvincular quem falou ou quem teve a ideia da ideia. Então, a gente busca mesmo essa ideia vencedora e ganha a ideia, não ganha quem deu a ideia. Então, é muito comum, por exemplo, a gente chegar depois de uma discussão, seja de um novo produto, seja de uma nova companhia, seja de qualquer coisa, e não saber mais de quem é aquela ideia, porque isso vale pouco para a gente. Para a gente, o que vale muito é a pessoa se despir da própria ideia assim que ela vê uma ideia melhor. E assim, isso, por exemplo, é um ponto super importante para a gente nutre isso também com muita atenção para que as nossas reuniões, os nossos debates sejam permeados por esse tipo de atitude. Falando um pouco sobre a equipe da GEL, é uma área muito concorrida, né? Essa área de gestores de investimento, mas o que a empresa tem feito para poder assim, captar os melhores do mercado, digamos assim? Eu acho que tem muitas companhias nesse setor e como todo setor é um pouco cíclico, tem momentos em que ele está mais atrativo, menos atrativo, mas de fato na GEL o que a gente vê, e estamos até passando por isso, agora estamos no meio de um processo de seleção e recebemos muitos currículos, foi muito legal, assim, uma quantidade realmente importante, e eu acho que é isso, estar num setor que é bem visto de investimento, ter um produto ou uma estratégia muito diferente, então até onde a gente conhece, a GEL é a única gestora brasileira no Brasil focada exclusivamente na gestão de ações não brasileiras. Então, claramente isso atrai algumas pessoas e os deixa curiosos de, mas dá para investir em ações não brasileiras aqui do Brasil, né? E a terceira é essa cultura de deixar as pessoas livres para exporem suas ideias, provocar as pessoas para que elas exponham suas ideias e construa coisas em cima dessas ideias. Então, assim, acho que essa combinação faz com que as pessoas tenham vontade de trabalhar na GEL. Não tem os job descriptions não são super quadrados, a gente tem gente de marketing, de operações, de investimento, comercial, com perfis completamente diferentes. A gente nutre isso, tanto do ponto de vista de carreira anterior à GEL, quanto de formação acadêmica. Então, o time é bastante diverso nesse sentido e a gente acha que isso faz da gente mais forte, menos frágil, com visões diferentes, menos pontos cegos. Então, essa questão do debate, de olhar 360, uma questão, isso para a gente é muito importante. E acho que quem gosta disso, de ter liberdade de se colocar, de ser livre para empreender dentro de uma estrutura já estabelecida, gosta muito de trabalhar na GEL e quer trabalhar na GEL. Entendi. Para encerrar a nossa conversa, você falou um pouco sobre algumas coisas que a empresa tem feito para melhorar, né, o desenvolvimento profissional da equipe, dos colaboradores e tudo. O que a empresa, eu te pergunto assim, o que a empresa tem feito além disso para melhorar no geral o desenvolvimento da equipe, o lado profissional? O lado
o lado profissional e técnico para a gente, obviamente, é fundamental. Então, a gente vai no caminho de treinamentos. Então, a gente incentiva os gestores de área que eles provoquem seus funcionários a terem treinamentos, a buscarem treinamentos que para eles façam sentido. Na nossa avaliação anual, a gente, quando avalia as pessoas, tenta identificar possíveis gaps de conhecimento que podem ser fechados com treinamento. A empresa, inclusive, se dispõe a pagar uma parte importante dos treinamentos que as próprias pessoas trazem como sugestões para que elas façam. Então, quando alguém, por exemplo, do meu time decide que quer fechar uma deficiência que tem e propõe um treinamento, a empresa, inclusive, participa com a maior parte do custo desse treinamento. Então, na nossa cabeça, tornar as pessoas melhores tecnicamente, profissionalmente, é bom para a GEL. Se é bom para a GEL, a gente investe. Obrigado, Gustavo. Obrigado você pela oportunidade. Obrigado. Conversamos aqui com Gustavo Aranha. Ele é sócio responsável pela área comercial da GEL Capital. Se você assistiu esse vídeo e gostou, entre no nosso canal do YouTube e se inscreva que nós publicamos vídeos diariamente. Obrigado, até uma próxima.